na Bíblia. Então, ó, o pessoal está todo entrando agora, né? Isso. E aí eles pediram, né, se tinha gravado. Aí, se puder gravar, vai ficar legal, porque aí a gente depois disponibiliza, né? A Josiela mandou aqui, ó. Eu já estou começando, já está gravando. Já está gravando, já. Pronto. Eu vou mandar para ela. Vamos gravar. Já está gravando, viu, pastor? Já está gravando, tá? Já. Vou colocar, você pode participar depois, né? Pode assistir depois. E também a Radassa pode fazer isso depois. A aula anterior, eu selecionei, copiei e colei. Sim. Tudo que foi colocado no bate-papo. Oh, legal. Então, que eu tenho bacana no e-mail, que a Radassa fez. da primeira aula, aquelas informações que ficou no bate-papo, que a Radassa digitou, eu tenho. Oh, legal. Aí pode disponibilizar também, não é? Eu mando para o senhor e o senhor disponibiliza para quem pedir. Legal. Tá bom? Ótimo. Pronto. Por enquanto, nós temos... Licença aqui, por favor. Não estou conseguindo ver. 6 participantes? Joia. Está entrando mais um. Selma. Barulho de cachorro. Algum cachorro latiu. Tô ouvindo também. Eu acho que era da Selma. Agora a Selma colocou no mute aqui. Eu tô achando. Acabou, hein? Hum. Acabou. Pessoal, 8h05, vamos iniciar. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, por termos esse período de estudo da tua palavra. Também, Senhor, para sermos administradores daquilo que tu colocou sobre nós como responsabilidade. Nós queremos, Senhor, como no mundo oriental, ter a mesma perspectiva do que é prosperidade. Diferente daqui do mundo ocidental, onde as pessoas acham que prosperidade é ter dinheiro. E nós queremos, Senhor, pedir que tu venhas nos dar da tua sabedoria através da palavra de Deus e que tu possa, Senhor, nos ensinar. Nós queremos ter uma mente e um coração de aprendiz, de pessoas que possam ouvir a tua palavra, ouvir a tua voz e proceder de forma que vai abençoar a família e os demais. Então, nos dirija, nos ajude nesse período e nós queremos te agradecer por essa oportunidade em poder compartilhar a tua palavra em nome de Jesus. Amém. 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 Ok, pessoal, então o primeiro ponto que eu quero, a primeira coisa que eu quero saber é se o pessoal que participou da aula anterior, se vocês fizeram a lição de casa, que é o orçamento. Então, mostra para mim esse orçamento, pelo menos a página, levanta assim e fala, tá aqui. Vamos lá, Lilian. Aí, uhul! O meu Joia, planilha Lilian. do Google, pastor. Oi? O Google tem uma planilha, eu fiz nela. Não tá A Radassa fez na planilha do Google. A pastora Brina também fez a lição de casa. Joia. O DJ fez, ele está com o microfone aberto aí. Fez, DJ? Ou já tinha? Não fiz e não tenho. E por que você não Eu fez? já tinha, Não foi deu falado para você melhorada. fazer. A planilha está aí. Não, eu E não a participei. Radassa... Eu não participei a semana passada, eu não sabia. Ih, é verdade, foi o Joe. É verdade. Radassa, depois você pode colocar a planilha no chat para o pessoal poder ter acesso. Porque a Radassa ela tem uma planilha que ela pegou pelo Google e ela tem ali como se diz,
um exemplo, né? Um modelo. Então, a planilha, quem tinha, na verdade, já tinha essa planilha, só que eu nunca tinha atualizado ela. Que a tia Fanny me ajuda a fazer. Aí eu já tinha essa planilha, eu tô atualizando ela já, mas eu posso compartilhar ela assim. Joia, depois se puder. Inclusive a Fanny, ela não estava no grupo, a Fanny? Ela está ainda? Parece que eu tinha visto ela. A Fanny é contadora também, ela entende das coisas. Ótimo. Tá bem então, DJ. Tem a planilha. É muito importante ter o orçamento, porque o orçamento é como Jesus falou no primeiro ponto que eu falei, que Jesus mandou fazer o orçamento. Ele falou, o homem sábio tem o seu orçamento, tem o seu plano. Então, o orçamento ele serve para você saber onde você está e se você está positivo ou negativo. O orçamento serve para você saber se vai sobrar dinheiro ou não. Se você não tem o orçamento, você está completamente perdido financeiramente. Ok? É muito importante o orçamento. Então, a Radassa depois vai mandar no chat as indicações de orçamento para você fazer, para você ter. Eu tenho só da companhia. De casa eu não tenho, não. Mas precisa ter o de casa. Muito importante, que são os objetivos pessoais. As duas primeiras aulas, a segunda passada e essa, elas vão servir para fazer uma avaliação, nós chamamos de diagnóstico na sua área financeira, tá bem? Então, esse diagnóstico ele é muito importante, porque você vai saber, primeiro, através do orçamento, o que você tem, ou que está te faltando, ou que está sobrando. E o diagnóstico é saber se você tem tomado as decisões corretas, financeiras. Tá bem? E nesse primeiro momento da aula, nós temos aqui, essa aula vai ter 2 pontos. Uma é você verificar quais são as tuas atitudes a nível financeiro, tá bom? Que eu vou falar atitudes de quem não prospera, ok? Porque é diagnóstico. Já na aula seguinte, nós vamos falar sobre como funciona a área financeira, investimento, dívida, essas coisas todas. Mas da semana passada e essa é para fazer um diagnóstico, tá bem? E, logicamente, Jesus falou e nos ensinou, através da palavra, todos os pontos de pessoas que prosperam e que melhoram nessa área financeira. E nós vamos também, na segunda parte, eu tenho aqui montado, o que você não deve fazer com o seu dinheiro. Então, as aulas, o objetivo é que sejam práticas e você possa avaliar, refletir o que você está fazendo certo, o que você está fazendo errado e o que você não está fazendo. E o outro ponto também que é muito importante é a mudança de mentalidade. Nós vamos falar muito sobre isso, mudança de mentalidade, tá bem? E então nós vamos já indo à frente. Algumas atitudes de quem não prospera. Vamos ler Provérbios 18:2 e ver o que é que a Bíblia nos ensina. Provérbios 18:2. Bom, o primeiro ponto aí, que vocês estão vendo, é culpar os outros por sua situação. Então, isso está ligado ao orgulho. Gente, para mim, estar montando cada aula, eu pesquisei vários coaches, várias pessoas que lidam com dinheiro, cristãos, não cristãos, e basicamente todos eles colocam esses 4, 5 pontos como fundamentais, tá bem? De pessoas que não se dão bem na vida financeira
e aí causa problemas na família, porque o pessoal diz assim, tem muita gente que diz, mas o dinheiro é a raiz de todo mal. Não, o dinheiro não é a raiz de todo mal. É o que a gente faz com o dinheiro ou o desejo errado de querer ter... são as nossas atitudes em relação ao dinheiro que acaba levando à ruína, tá bem? Então, o primeiro ponto de hoje é culpar os outros por sua situação. E cada área que a pessoa não prospera tem a ver com o pecado. Essa está ligada ao orgulho. Porque a Bíblia fala que o tolo não tem prazer no entendimento, mas sim em expor os seus pensamentos. Então, o que nós aprendemos aqui, as pessoas que prosperam, elas têm uma mente de aprendiz, tá bem? Então, o inverso disso. Eles dizem que os milionários, eles não ficam vendo novela, eles estão sempre se atualizando e eles estão querendo e buscando aprender novas oportunidades e tudo mais. Então, nós vamos eliminar alguns fantasmas, dizendo de pessoas que não prosperam, culpando a situação, os outros, né? O tolo não tem prazer no entendimento, mas sim expor os seus pensamentos. Ok. O que isso significa? Que a pessoa ela fica se justificando toda vez. Então, ela fica se justificando. Ela diz algumas coisas assim que aquele rapaz, aquela pessoa, ela já nasceu em família rica. Ela já nasceu em família rica e eu não. Então, por isso que eu estou nessa situação. Então, ele nunca procura avaliar a si mesmo se ele fez alguma decisão errada, não é? Na aula seguinte, nós vamos conversar e aprender sobre o passivo e o ativo, que são decisões financeiras daquilo que você adquire, que você vai conseguir separar o que é investimento e o que é gasto, entendeu? Mas isso eu vou ensinar e passar para vocês na próxima aula, na próxima segunda-feira. Mas o tolo, o cabeça dura, aquele que não prospera, ele tem essa característica do orgulho, ou seja, ele não aceita ensino, ele fica sempre se justificando, ele nunca está errado. Conhece gente que nunca está errado? Que fala que cabeça dura. E fica falando mal de quem tem mais. A pessoa também, ela se justifica achando assim, eu sou do bem, então eu não tem problema, não preciso disso. Outra justificativa da pessoa que não prospera e que continua sempre no mesmo ciclo, sempre com dívida, pobre, devendo, é que muitas dessas pessoas elas acham que o mundo é injusto. Então, que aquela pessoa que tem mais, ela teve sorte. E eu não tive sorte. Então, fica se fazendo de vítima, né? Se vitimizando. Outra coisa é que a pessoa que não prospera, ela acha que nunca teve chance, né? Nós estamos ainda no primeiro. Ela acha que nunca teve chance. E então que os outros têm chance, mas ela não. Outra coisa que eu marquei aqui quer impor os seus pensamentos sobre os outros. E uma das coisas que a Bíblia nos ensina é o seguinte: para nós, filhos de Deus, pessoas que querem fazer a vontade de Deus aqui na terra e que querem prosperar, nós precisamos, porque a prosperidade ela tem a ver também com o viver bem e a felicidade. Se você estiver organizado financeiramente,
você vai ter menos chance de conflito, de pressão. Quero deixar aqui também, por exemplo, um entendimento, uma concordância que eu tive quando eu cheguei aqui na América. Eu e a pastora Márcia combinamos o seguinte, que a igreja, durante o nosso ministério, ela iria nos ajudar, porque o trabalhador ele é digno do seu trabalho. Mas nós não iríamos depender 100% da igreja. Então, nós iríamos trabalhar fora, e eu e ela trabalhamos fora até hoje, e nós iríamos ter um salário, um rendimento da igreja, mas nós não estaríamos dependendo da igreja para não causar pressão financeira na igreja e o ministério poder crescer. Então, por causa dessa decisão que foi feita há muitos anos lá atrás, nós conseguimos todos, com a graça de Deus, primeiramente tudo com a graça de Deus. Sem a graça de Deus a gente não consegue nada. Mas nós conseguimos manter fazer um planejamento, desenvolver e conquistar patrimônio e ter mais tempo para a igreja, e aquilo que poderia ser salário da igreja para nós conseguimos, em cada igreja que nós passamos, comprar um prédio, e isso é algo que, para o reino, abençoa outras pessoas. Então, esse foi uma decisão que nós fizemos. Então, é muito importante, se você é casado, você e seu marido ter um acordo nesse orçamento, no planejamento. Então, tem isso daí, eu fiz um parênteses, né? Mas isso é muito importante, tá bom? Vamos lá, novamente, culpar os outros. Mas por que eu falei isso? Porque é importante você ouvir. Quando uma pessoa está falando, é importante nós ouvirmos o ponto de vista daquela pessoa. Eu estou dizendo quando nós estamos procurando saber sobre a área financeira, tá bem? Ou de investimento. Sempre busque conversar com pessoas que conquistaram alguma coisa e que são pessoas honestas, pessoas, homens e mulheres de Deus, para que você possa ouvir e como que se eles se abrirem, não é? Como que eles fizeram, como que eles alcançaram aquilo que eles alcançaram. Então, é muito importante você ouvir mais e não querer impor os seus pensamentos. Então, olha, atitudes de quem não prospera. A segunda agora, faça uma reflexão em cada uma delas e verifique se você precisa mudar alguma coisa na tua forma de pensamento. Porque o que é mais importante não é o quanto você ganha. O teu orçamento, não importa se você ganha muito ou pouco, o que importa mais é a tua mentalidade. Gente, eu vou falar isso mais para frente, mas mais de 90% das pessoas que são ricas hoje, elas vieram de famílias pobres. A maioria das pessoas que nasceram, o pessoal fala berço de ouro, a maioria dos filhos de quem nasceu em berços de ouro perderam aquilo que tiveram como herança, que herdaram. Então, isso é muito comum acontecer, tá bem? É muito comum. Então, nós vamos desmistificar alguns fantasmas, algumas coisas que falaram aí e que, de repente, alguns de vocês acharam que isso era verdade. Mas a realidade mesmo de pessoas que conseguem adquirir riquezas tem a ver com primeiramente a palavra de Deus, seguir o modelo de Deus, e depois ter orçamento, traçar planos e fazer projetos e planos de curto, médio e longo prazo. Ok. Outra coisa de pessoas que não prosperam. Veja se você se encaixa nisso, que são medos. Quer ver? O ponto 2. A pessoa não controla o seu dinheiro. Então, por que ela não controla o dinheiro? Porque ela não quer controlar. É porque ela não tem domínio próprio. Então, tem gente que não tem domínio próprio na área da comida. Fica ansioso e
come mais e aí engorda, aquela coisa toda. Tem outros que não têm domínio próprio na área das finanças, então sai comprando tudo. Tudo que acha bonito, compra. Tudo que... E também o consumismo, ele é alguma coisa do inimigo. Porque o que o diabo quer fazer? O diabo quer que você seja um escravo. Quanto mais dívidas você tiver, mais você vai ter que trabalhar, mais você vai ficar preocupado e menos tempo você vai ter com a sua família e menos tempo para poder desfrutar da vida. Entenda isso. Lógico, a pessoa chegou aqui nos Estados Unidos, na nossa realidade, ela tem que se desdobrar e tal. Mas se entrar no sistema de querer comprar tudo, vai ser complicado. Muitos casais se divorciam, muitos casais se separam por causa do dinheiro. Então, pessoas que não prosperam, não controlam o seu dinheiro, não controlam o seu patrimônio e as suas finanças. E lembra que eu falei que está sempre ligado a um pecado? Falta de domínio próprio. Vamos ler Lucas 14, 28 a 30. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Essa é a mesma da semana passada, o mesmo texto. Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Quem falou isso foi Jesus. Então, foi Jesus que disse isso, que foi a questão do orçamento e também planejamento e controlar o dinheiro e realmente se planejar para aquilo que precisa ser realizado, ser feito. Então, quais são alguns pontos nesse segundo tópico que nós temos que tomar medidas? Se você quiser ir escrevendo ou fazendo anotações, você pode, tá? Porque na aula anterior eu falei para você ter um caderno e nesse caderno você vai refletindo o que você faz e o que você não faz. Lógico, e também eu quero lembrar novamente a outra aula que nós falamos logo no primeiro tópico. Se você souber tudo isso e não aplicar, não vai ter valor nenhum. Não tem valor nenhum. Você não vai, você só vai estar gastando tempo aqui. Então, anote, veja o que você está fazendo certo, veja o que você está fazendo errado para que seja corrigido e você verá que algumas coisas em curto prazo você vai ver diferença, outras a médio prazo. Patrimônio você vai conquistar a longo prazo, tá bem? Algumas dicas. Pesquise antes de comprar. Não compre. Você já entrou no supermercado para comprar uma coisa, comprou um monte e saiu sem a que você foi comprar? Já aconteceu com vocês isso? Ou em uma loja, você vai lá para comprar uma calça, né? Entra no Costco, entra no BJ's, vai comprar foi lá para comprar uma calça, um produto, aí você sai com um monte de outros porque foi acontecendo, Então, porque nós somos levados por aquele momento, pelo momento, às vezes até pela emoção. Então, o ponto muito importante, principalmente, quer dizer, isso daí serve para as pequenas coisas e para as grandes coisas. Porque o que nos leva à riqueza é a graça de Deus, mas também é a sabedoria e a consistência do nosso pensamento, aquilo que nós devemos não comprar, aquilo que nós devemos comprar, aquilo que nós devemos investir, aquilo que nós não devemos investir. Então, pesquisa antes de comprar, porque você vai ter você vai poder economizar dinheiro e comprar algo que realmente você precisa.
O segundo ponto é que você vai aprender a economizar. Gente, a maioria dos pobres, sabe o que a gente nota? O que é muito comum? São pessoas que desperdiçam, desperdiçadores. Veja só, vão no restaurante, pede todo aquele monte de comida, pede muitas vezes mais do que vai comer, sobra um monte de comida e sabe o que eles fazem? Eles jogam fora, deixa lá. Enquanto que os demais, eles fazem to go. Lá no Brasil é muito comum o pessoal ter vergonha. Ah, eu fiquei com vergonha. Então, a vergonha de não fazer o certo leva a fazer o errado. Entendeu? Então, o primeiro ponto é, quando você estiver num restaurante, você pede só aquilo que você vai comer, mas aquilo que sobrar, você leva para casa. E dessa forma, não desperdice. Nós não podemos desperdiçar. Eu tenho depois outros textos que falam sobre isso. Outra coisa de quem não prospera é a pessoa ganha $100, vamos dizer, ela ganha $100 por semana, mas ela gasta toda semana 200. E como é que isso acontece? Não tem como, pastor, a pessoa gastar mais, porque não tem sim. É o cartão de crédito. Porque não tem controle. E o debit card também. Não tem controle, essas coisas acontecem. Outra coisa que acontece quando a pessoa não tem controle, fica voltando cheque. E cada cheque que volta, algumas instituições, escreve se isso já aconteceu contigo. Vai aí, porque hoje é dia de reflexão. Hoje é dia de enfrentar a realidade. $35 alguns bancos cobram por cheque que retornou. Então, você já não tinha o dinheiro no banco, passou o cheque voltou e te cobraram mais 35. A pessoa que recebeu o cheque também foi cobrada. Então, esses 35 pode se tornar 70. Depende da instituição, depende do banco. Por quê? Porque não teve controle. Não tem controle. Então, é muito importante ter o controle e um planejamento financeiro. Quando a pessoa gasta mais do que ela ganha, ela fica no negativo e ela vai pagar juro para alguém. No Brasil, acho que existe ainda um tal de cheque especial. É especial para detonar a pessoa, para levar ruína, aquele cheque especial. Aqui na América também tem, que se chama cartão de crédito. A pessoa ela vai entrando no cartão de crédito e aí ela vai se dar muito mal porque os juros são altos. Porque aqui nos Estados Unidos é uma inflação menor, mas os juros de cartão de crédito são muito altos e a pessoa também muitas vezes vai ficar pagando só o mínimo. Então, depois eu vou falar sobre essa questão do cartão de crédito. Mas é mais de 18%, né, pastor? Aí alguém aí falou 18%. Acho que foi DJ. Isso, é bem alto e dívida é escravidão. A Bíblia fala lá em Provérbios, dívida é escravidão. Se você está em dívida no seu orçamento, agora que você tem orçamento, você vai saber o quanto que você ganha, o quanto que sobra. E se não está sobrando, você vai fazer sobrar. Porque Jesus fez e sobrou, quando ele multiplicou pães e peixes. Então, ele vai te ajudar, mas você vai ter que passar pela lição de casa, de rever os teus orçamentos, gastos, para poder viver de acordo com aquilo que você tem hoje. Porque a Bíblia fala que se você for fiel no pouco, Jesus vai te colocar no muito. Então, você tem que se preparar para o muito. Para você se preparar para o muito, você tem que cancelar todas essas dívidas e Deus vai te ajudar. Diga amém aí no mute, você que está aí, se você está em dívida, mas Deus vai te abençoar. Eu já estou levando até a palavra profética para você aí. Mas você vai ter que tomar algumas medidas, entendeu? O grande problema é que, normalmente, nós atrapalhamos Deus.
nós viemos sem roupa, peladinho, quando nós nascemos. E quando você nasceu, você não tinha dívida nenhuma. Quem fez a dívida não foi Deus, fomos nós. Então, fomos nós. Decisões nossas. Então, é importante ter isso em mente, porque Deus nos quer livres para fazer a vontade dele e viver bem. Nós vamos falar isso ainda na outra aula, mas eu já dei uma pincelada. O ponto número 3, vamos ver o ponto número 3, o item 3, é a mente limitadora, o medo. O que significa isso? Nós vamos ler depois, daqui a pouquinho, Mateus 25, 24 a 29. Bom, vamos ler primeiro, porque você já vai ver que esse cara teve medo. Olha lá. Por fim, veio o que tinha recebido um talento, essa aí é a parábola dos talentos, tá? E ele disse assim para o Senhor: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta aonde não semeou. Por isso eu tive medo. Olha ali, ó, ele teve medo. Saí e escondi o seu talento no chão. Veja aqui, aqui está o que pertence ao Senhor. E o Senhor respondeu: servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que, quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Gente, olha a consequência disso. Por que as pessoas ficam pobres e aí, muitas vezes, ficam pior ainda? Olha só, tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10. Pois a quem tem mais será dado e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Esse último frase, até o que tem lhe será tirado, dá uma impressão de injustiça, né? Mas, na verdade, eu creio que não. A pessoa que administra bem, ela vai ter a sua recompensa. E esse não administrou bem aquilo que Deus colocou nas mãos dele. Então, nós temos... Agora, por quê? Porque ele teve uma mente limitadora, ele teve medo de dar errado. Outra coisa aqui, ele teve medo de que poderia faltar. Então, o medo, ele trava, ele paralisa a vida das pessoas. Veja só essa questão da pandemia, como a mídia está tentando manipular a sociedade através do medo. Não é? Existe uma realidade, sim, o vírus existe, mas eles fazem com que as pessoas tenham medo para manipulação. Entenda que o sistema é maligno. E a Bíblia fala: não quero que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Jesus falou isso. Então, nós estamos inseridos dentro desse sistema do mal, mas o Senhor nos dá livramento e nos dá coragem para, de forma responsável, nós tomarmos decisões financeiras saudáveis e que vão abençoar a nossa vida, de toda a família e ainda muitos outros. Então, a pessoa tem medo que vai faltar. As pessoas que não prosperam, elas têm medo de investir, porque acha que aquele pouquinho que ela tem, ela vai perder também. Então, nós não podemos ter medo de investir, agora investir com responsabilidade e buscando também conselho. Porque a pessoa que não busca conselho, ela vai lá naquele primeiro ponto que nós falamos do orgulho. Ela é cabeçuda, cabeça dura, e acha que é daquele jeito, acha que sabe mais que todo mundo. E o que mais acontece, o que normalmente acontece, é que elas acabam perdendo o seu aquilo que tem por não ouvir, por ser orgulhoso e fazer decisões erradas, né? Então, aqui a mente limitadora e o medo está aqui no texto de Mateus 25, 24 a 29.
Nós temos mais um ponto. Nós estamos indo bem, porque são 8h37. Eu acredito que eu vou conseguir passar toda a lição aqui. O outro ponto que é o 4, se acomodar na situação em que vive. São as pessoas cômodas. Gente, quando a gente fala sobre preguiça, a preguiça ela pode ser ativa ou passiva. Provérbios 22:7 diz assim: o rico domina sobre o pobre. Quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Então, aquilo que eu estava dizendo. Isso aqui, gente, é o que a Bíblia está dizendo. Que o rico, ele domina sobre o pobre. O pobre pode ficar chorando, o pobre pode ficar se lamentando, falando que o rico teve sorte, mas o rico vai continuar rico e ele vai continuar do mesmo jeito. Não vai mudar a situação dele por lamentações e chateações e dizendo que o mundo é injusto e chorar. Isso não vai adiantar. Então, um ponto importante aqui é mudar a mentalidade e a atitude. Se até hoje você viu que algumas áreas, algumas situações de decisões financeiras não deram certo, faça uma avaliação. Termine esse estudo bíblico aqui dessas 4 aulas e você coloque em ação algumas práticas que, de repente, você nunca aplicou na sua vida e você verá como vai dar certo. Porque tudo que está aqui tem a base bíblica e você será abençoado nessa terra. Se acomodar. Veja só a questão da preguiça e comodismo. Eu me lembro que, na minha época, existia lojas de VHS, que vendia fita VHS, que colocava para ver na televisão. Aí, quem continuou vendendo fita de VHS, faliu. Quem tinha e quis permanecer no mercado, teve que se reinventar. Por quê? Porque chegou o DVD, não é? Aí veio o DVD. E depois do DVD, aconteceu o seguinte, veio o streamer. Então, quem vendia CD, DVD, também ficou para trás. Gente, se você ficar parado, eu quero te dizer uma coisa, que você saiba uma coisa, o mundo não vai parar. As coisas vão continuar. A tecnologia está aí para frente, então nós temos que nos atualizar, procurar aprender e implementar na nossa forma de viver algumas coisas que vão facilitar a nossa vida e que vão trazer resultado positivo em todas as áreas. Em especial, por exemplo, deixa eu dar um outro exemplo para vocês. Amanhã vai vir uma companhia de seal coating aqui no meu driveway. O meu driveway é muito grande aqui da minha casa, o meu estacionamento. E eu liguei para várias companhias para fazer orçamento. E algumas não deram retorno e tal. Mas aí eu liguei para uma que depois eu fui descobrir que foi a mesma que fez o estacionamento da nossa igreja. Eu tinha esquecido e eu peguei o deles. Quando eu liguei para essa companhia, olha só, o rapaz que me atendeu, ele falou assim, você pode me passar o seu endereço? Eu falei, posso. Passei o endereço para ele. Ele disse assim para mim, daqui a 2 minutos ou 3, eu vou te mandar o meu orçamento. Eu fiquei pensando, caramba, como é que esse cara vai dar orçamento se ele não viu o meu driveway? Sabe o que ele fez? Aí ele me falou. Ele falou, eu tenho aqui um sistema no Google Earth e eu vou ver o teu driveway e eu vou te dar um orçamento. Ele deu o orçamento, nos 3 minutos que ele falou, ele passou o valor e eu fechei com ele, porque os outros não atenderam, não demoraram, e ele tem toda a tecnologia, e ele, então, a companhia dele vai bem, porque ele sabe ganhar dinheiro, sabe trabalhar.
E a palavra de Deus, ela, colocando isso a nível espiritual, quando Deus planejou fazer o templo, ele mandou chamar os melhores artífices. Os melhores, na época, eles cortavam as pedras, não é? Para fazer o templo. Então, nós, no nosso trabalho, naquilo que Deus colocou em nossas mãos, nós devemos fazer o nosso melhor, porque é dessa forma que nós seremos vistos na terra. Não para orgulho nosso, mas para ser sal e luz daquilo que Deus nos inspirou a ser, para ser. Agora, se nós nos acomodarmos na situação e dizer, eu sempre fiz assim, se alguém quiser vai ser desse jeito, entenda que muita gente não vai querer desse jeito e você vai ficar para trás, nós podemos ficar para trás em todas as áreas da nossa vida. Então, eu queria deixar esse exemplo, porque ele é importante. Não se acomodar busque aprender na sua área de atuação o que tem de novo. Então, por exemplo, eu sei que o DJ trabalha na área de drywall. Na área de drywall, em todas as áreas, começa a aparecer coisas novas. Produto novo, formas de entrega diferente e assim por diante. Então, buscar aprender e se atualizar, não é? Enfim, por exemplo, as mulheres que limpam casa e têm companhia de limpeza, existem os aplicativos que vão fazer você receber o dinheiro por aplicativo e não vai precisar ficar esperando o cheque da patroa, que vai ficar na mesa, aquela coisa toda, entendeu? Você já vai pegar e já vai colocar no schedule, tudo no aplicativo. Tem, por exemplo, eles dão, por exemplo, para small business, para empresas de pequenos negócios, o retorno. Então, se você tem um aplicativo e a tua patroa também tem, ela vai poder te pagar pelo aplicativo, vai poder falar o que ela quer e você vai ganhar dinheiro mais rápido com menos tempo. Então, o nosso tempo é muito precioso aqui, porque aí vai sobrar tempo, quer dizer, você tem que fazer tempo para viver a tua vida espiritual, mas você vai ter mais tempo para fazer outras coisas e ser inspirado ou inspirada para conseguir realizar aquilo que Deus tem para você e os teus próprios desejos, porque Deus fala que Ele atende os desejos do nosso coração também, tá bom? Outra coisa é não seja preguiçoso e como que agora eu estou falando de quem não prospera, mas deixa eu falar um pouquinho de quem prospera. Depois a gente vai falar só de quem prospera. Tá? O rico, ele aproveita a vida como? Aí o pessoal fala, ele tem dinheiro, vai poder viajar a vida inteira e tal. Ele viaja. Mas são nessas viagens que ele faz uma interação com gente inteligente e gente que tem mais do que ele. Porque nessa terra, gente, sempre vai ter alguém que tem mais do que você. Sempre vai ter alguém que tem mais do que aquele que você acha que tem muito. E a questão aqui não é ganância. A questão aqui é você poder aprender. Então, eu estou tentando passar para vocês, de uma forma muito saudável, essa questão de decisões financeiras e olhar com um olhar de investidor, um olhar de pessoas que almeja algo maior na vida, né? Não é pecado nenhum. Pecado é quando você tira Deus do primeiro lugar. Se você colocar a tua empresa, o teu trabalho acima de Deus, você está em pecado, nada do que você vai fazer vai prosperar. Mas se você estiver na direção de Deus, você vai ter tempo para Deus e você vai ter tempo para os seus negócios, tá bem? Quando a Bíblia fala buscar primeiro o reino de Deus, não fala para você ficar ajoelhado às 24 horas dentro do seu quarto. Não fala isso. Fala para você deixar Deus em primeiro lugar, mas você vai ser sal e luz no mundo, nas suas atividades diárias, e você, sendo próspero,
você vai ter uma influência ainda maior na vida das pessoas, porque você prosperou. O mundo nos vê assim. E o rico aproveita a vida e ele consegue gerar mais riqueza. Tá bem? Nas outras duas aulas, eu vou falar sobre quem trabalha não prospera. Mas eu vou explicar depois lá na outra, só para deixar um pouco de vontade, de curiosidade sobre essa frase que eu vou estar falando para vocês, tá bem? E aí eu vou mostrar o porquê. Como que o sistema faz isso? Que é a questão da escravidão. Na outra aula eu vou falar sobre isso. O outro ponto, então, ou seja, não se acomode, hein, gente? Número 5. Algumas atitudes de quem não prospera. Viver ou conviver com pessoas no ambiente tóxico. A pior coisa que existe é o seguinte, é você falar alguma coisa e o pessoal te colocar para baixo. Você não vai conseguir, esse negócio não vai dar certo. Parece que as mínimas coisas que você quer fazer e colocar em plano, sempre vai ter gente para dizer que não vai dar certo. Deixa eu colocar aqui um exemplo que nós fizemos aqui na própria igreja. Quando nós iniciamos grupos pequenos, pouquíssimas igrejas, quase nenhuma, tinha grupos pequenos. E aí, muita gente, a nível até de ministerial, falou, não, o grupo pequeno não funciona, porque ninguém vai querer abrir a casa, ninguém vai querer receber, todo mundo vai ficar lá querendo... o anfitrião vai ter que ficar dando comida para todo mundo, esse negócio não vai dar certo. Então, colocaram um monte de aspectos negativos. E eu fui ouvindo todos eles. Mas eu também peguei o lado positivo, que é comunhão, e essa é uma direção de Deus, a igreja primitiva começou assim, nós vamos fazer também e tal. E aí nós resolvemos fazer. E aí nós implementamos os grupos pequenos e a célula funciona bem. Até hoje tem os seus problemas, como aquilo que a gente faz quando nós lidamos com pessoas, sempre enfrentamos alguns tipos de problemas, mas sucedeu. Foi muito bom e continua sendo. Agora, quando você está no seu trabalho, onde você tem pessoas que são invejosas, que não querem, não conseguem olhar o lado negativo em nada, isso te coloca para baixo. Isso faz com que você não consiga sair da situação. Então, o ideal é que você consiga se livrar dessas situações. Entendeu? Você não precisa perder a amizade, mas não dá para conviver muito. Por quê? Porque são pessoas que têm crenças limitadoras. Elas já se limitaram e elas não conseguem ver outra pessoa melhor do que elas. Por exemplo, tem muita gente que vem aqui para a América e fala, fulano já está há 15 anos aqui. Você, com 2 anos, vai se achar que você vai ter mais do que ele? Então, começa a fazer alguns tipos de comparações e algumas crenças limitadoras. Você é imigrante, você não vai ter oportunidade. Muitas palavras que colocam as pessoas para baixo, né? E algumas crenças limitadoras de ambiente tóxico são pessoas que dizem que o dinheiro é sujo, né? O dinheiro é sujo. Olha, fique assim que tá bom, porque deste mundo, algumas frases que talvez você já ouviu, deste mundo você não leva nada, não é? Deste mundo você não leva nada. E pessoas que reclamam o tempo inteiro. E aí, quando entra na casa para limpar na casa de uma patroa ou vê um trabalho muito grande, reclama. Se a pessoa trabalha num restaurante que vê aquele monte de prato para lavar, ele foi contratado para ser dishwasher. O que ele vai ter que esperar? Para ele, quanto mais pratos e vasilhas ele tiver na frente dele, melhor para ele. Ele vai fazer hora extra.
Mas não, ele fala, pô, ó, mais uma pilha de prato para lavar. São pessoas negativistas. Aí entra a preguiça, a reclamação, entra todos os pontos. Por isso que essa pessoa não prospera. Quando vem alguém que prospera, ele olha assim, eu vou fazer rápido, vou fazer o meu melhor, porque estou falando restaurante, porque tem a preparação. Aí tem a preparação da salada. Gente, eu estou 25 anos de América, eu conheço todas essas coisas aí. Então, a pessoa ela já olha aquilo que ela está fazendo aqui, mas aquilo que ela vai aprender ali do outro lado, entendeu? E é dessa forma que as pessoas que prosperam, elas têm uma visão que não é limitadora, ela tem uma visão que vai à frente, que vai... Isso não significa que vai ficar puxando o tapete de ninguém, não tem nada a ver com isso. Mas a oportunidade vai vir. Então, a oportunidade que esse dishwasher tem é de lavar aqueles pratos, mas ele sabe que ele tem um outro ponto, que é fazer a preparação. Depois ele pode ser um cook, ele pode ser uma pessoa que vai ficar na cozinha, e assim por diante. São pessoas que têm uma forma, uma mentalidade de crescimento, não é? Então, o pobre, ele não é pobre apenas porque ele faz decisões erradas, é porque ele tem uma mentalidade negativista e tóxica. Então, se você quer prosperar, você deve ficar longe dessas pessoas. Agora, você pode ter a oportunidade de orar por elas e mostrar o outro lado, quando você conseguir, tá bem? Outra coisa... vamos para o outro. Vamos para o outro, Radassa, que é o 6. Desonestidade. Quem não prospera é quem é desonesto. A Bíblia fala que quem é fiel no pouco também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. Gente, aí você pode fazer a comparação com o ímpio. Mas e o cara que lá, o político que faz... Eles estão tudo indo para a cadeia, o dinheiro vai para a conta lá na Suíça, depois eles perdem tudo. A Bíblia fala que a desonestidade leva à destruição, leva à ruína. Então, tudo que você fizer, mesmo que você receba aquilo que você acha que é pouco, seja fiel no pouco, Deus vai te colocar no muito. Tá bem? Desonestidade. Eu tenho ainda mais alguns minutos com vocês, que é o segundo ponto da aula de hoje, que é o que você não deve fazer com o seu dinheiro. Na verdade, o material é muito extenso, então eu vou passar algumas coisas rapidamente, tá bom? O que você não deve fazer com o seu dinheiro? Não compre parcelado. De novo, o rico domina sobre o pobre, quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Esse negócio de parcelado, juros, vai te levar à ruína. Cartão de crédito, se você tiver, o que você vai fazer é pagar todo o cartão de crédito e não vai... você vai pagar todo o cartão de crédito no mês e você vai pegar só o benefício do cartão de crédito, tá bom? Então, não compre parcelado. Ponto 2. Tá. Deixa eu falar só do ponto 1. O mundo das finanças só tem dois lados. Tá bem? O mundo das finanças só tem dois lados. Quem recebe juros e quem paga juros. Você acha que o dono do cartão de crédito tem cartão de crédito? Já parou para pensar nisso? O banqueiro precisa de cartão de crédito? Não. Ele tem o juro de todo mundo. Ele é rico, ele não usa. Mas ele coloca um sistema de uma forma que os outros tenham que pagar juros para ele. Então, evite, não compre parcelado. Tá bem. Porque quem parcela perde o controle também. Gente, o controle é muito importante, você controlar as suas finanças. Ok? O ponto 2... de o que você não deve fazer com o seu dinheiro. Bom, aqui é para quem já está nessa posição. Como você já fez o seu
orçamento, você sabe se está sobrando, ou se está faltando, ou se está empatado, certo? Se você já fez o seu orçamento, você vai saber onde você está. Se você não fez, faça ainda que dá tempo. Aí você, se sobra um pouco, não gaste o que sobra no final do mês. Então eu peguei o texto ali de Mateus 14, 20, que diz assim, quando Jesus multiplicou os pães e peixes, todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Poxa vida, por que Jesus fez e sobrou? Será que o pessoal não ficou comeu tudo aquilo e Jesus teve um motivo para fazer sobrar. O motivo é o seguinte, é que na boa administração sempre sobra. Tem um economista que ele diz assim, e esse é judeu, ele diz assim, que a lei dos 30. A lei dos 30% é o seguinte, você vai conseguir viver com 30% daquilo que você ganha, independente do que você ganha. Se você não conseguir sobreviver com 30%, você vai fazer o seguinte, você vai vender tudo que você tem, que te traz dívida e prestação, e você vai conseguir viver com 30%. Os outros 70%, você vai investir e você vai ser um milionário em pouco tempo. E aí ele mostra como que ele consegue fazer isso. O grande problema nosso é que nós não queremos abrir mão de certas coisas. Mas na questão do não gastar o que sobra no final do mês, é porque aquilo que sobrou, você não pode desperdiçar, porque eles não jogaram fora. E tem muita gente que joga comida fora, joga dinheiro fora. A Bíblia diz que os discípulos recolheram os 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. Eles comeram depois. Tá bem? Então, não gaste o que sobra no final do mês. Faça o teu planejamento de investimento, o teu planejamento de viagens com a família enfim, os sonhos que vocês têm da compra de uma casa. Então, precisa sobrar, porque você vai precisar dar um down payment, não é? Para comprar uma casa, um carro. Você não precisa necessariamente comprar um carro financiado se você inverter a situação. O que a maioria das pessoas fazem, elas dão dinheiro para o banqueiro, pagando juros, mas o modelo bíblico é que você ajunta e depois você compra. Esse é o modelo bíblico. Entendeu? Agora, se quiser fazer diferente, vai pagar para o banqueiro. Vai pagar o juro. O juro do lease do carro e o juro da prestação. Okay. E o sistema sempre te empurra isso. O que sobrou é para investimento e doação. Não pode ter desperdício. Ponto 3. Vamos lá para o ponto 3. Eu sei que tem bastante coisa, mas é bom que está gravado, né? E aí depois o pessoal vai poder tirar algumas conclusões aí ou voltar e rever. Não comprar por impulso. Não é? Eu acho que eu já falei um pouco sobre isso. Na casa do sábio, há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo o que pode. Então, a lição aqui é o seguinte: a maioria das pessoas, elas têm a mente programada para gastar. Não é para economizar, não é para ajuntar. E por que aconteceu isso? Por causa da mídia. Na televisão tem canais que só falam sobre vendas. Compra isso porque custa $20. Eles ficam o tempo inteiro mostrando. E às vezes é uma coisa que você nem precisa e você acaba comprando. Então não podemos comprar por impulso e pedir a sabedoria de Deus para fazer as decisões financeiras do que nós devemos comprar ou não. Porque muitas vezes nós compramos algo que não precisa e o nosso foco tem que ser naquilo que nós precisamos. Ok? Uma das coisas que eu notei aqui na América é que, como nós fazemos os yard sales na igreja e tudo,
Muitas vezes nós recebemos doações de pessoas, principalmente dos americanos, de peças de roupas que nunca foram usadas na etiqueta, porque é uma compulsão à compra. E nós não precisamos fazer parte disso. Nós precisamos comprar aquilo que nós necessitamos comprar e não aquilo que nós queremos comprar. São coisas diferentes. Não vou entrar muito em detalhe, depois a gente pode falar isso outra hora. O ponto 4 agora já está acabando, são 5 pontos, né, daquilo que nós não devemos fazer com o nosso dinheiro. Eu acho que eu até falei um pouquinho sobre isso. É que nós não devemos usar o cartão de crédito como extensão de nossa renda. De novo, o rico domina sobre o pobre. E quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Gente, se você começar a entrar no cartão de crédito para compor a tua renda mensal, em pouco tempo você vai a bankruptcy. Bankruptcy vai à falência. Cartão de crédito, ele é uma armadilha, entendeu? Ele não é um vilão, mas ele é uma armadilha. O vilão é você mesmo se você usar o cartão de crédito como extensão da sua renda. Por isso que tem muita gente que fica devendo tanto para cartão, porque não tem controle, que é o outro ponto lá atrás que nós falamos. Então, nós precisamos ter o controle. E se você não tiver controle, uma das formas drásticas, dramáticas, é você cortar todos os seus cartões de crédito. Vive com o que você tem. Aí você vai conseguir... você vai chorar, mas você vai conseguir se controlar, porque aí não vai ter. Vai ser só no cash mesmo. Seria algo dramático. Pode falar. Mas também se souber usar certinho, economiza, né? Ou ganha dinheiro de volta. Né? Tem o cashback. Eu quero contar para vocês. Por exemplo, por muitos anos, eu sempre fui para o Brasil de graça. Porque, como eu sempre paguei o cartão de crédito em dia, eu nunca paguei juro de cartão de crédito. Eu sempre paguei cartão de crédito no mês. E eles me geravam milhas na época. Agora o programa de milhas está muito ruim. Mas antigamente, eu juntava milhas e eu ia para o Brasil, eu e a minha família, a maioria das vezes, sem pagar nada. Só com programas de milhagens. Muito. Agora, é uma armadilha, porque se você atrasa, então Sim. eles não colocam as milhas para você. Você vai pagar juros e não vai ter milhas. Então, é uma armadilha. Tem que ser organizado. Muito cuidado. Então, eu sempre fiz assim, já colocava no pagamento automático e sempre nós fizemos isso. Agora tem o Discover, por exemplo, ele te dá 1%, 2% de cashback, depende da compra, 5%. Mas você tem que pagar em dia para poder ter esses benefícios. Use os benefícios do cartão e não se engane, entendeu? Não se engane achando que depois depois eu vou ganhar dinheiro e vou pagar o cartão. Depois, gente, não viva no depois. Depois você não sabe nem se você vai estar aqui. O importante é você administrar de forma sábia e você vai viver bem sem a pressão financeira de ter aquela dívida terrível em cima das suas costas. A maioria das pessoas que vão para a bankruptcy é por causa dessas más decisões. E o 5 e último dessa noite, nossa, gente, queria que tivesse mais participação, mas ficou com muita coisa, né? Não deixe de ter metas. De novo, nós vamos lá para aquele texto de Jesus, né? Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Gente, tenha metas. Se você não tiver metas, você vai acabar gastando dinheiro em outras coisas. Tenha a meta, por exemplo, de comprar um carro e quitar esse carro. Ok? Por exemplo, eu falei para o meu filho. Meu filho, vou usar ele aqui para um pouquinho. Ele queria um carro
E quando você é jovem e você tem, aqui como na América, tanta opção e tanta facilidade, pode financiar e pode pegar o carrão. E aí eu sempre falei para o meu filho, você pode comprar esse carro, esse Mustang, esse carro esporte aí que você quer. Primeira coisa que eu vou te falar é o seguinte, esse carro não é seu. Esse carro não é seu. Porque você vai dar uns 2, 3 mil de entrada e eles vão te colocar 40 mil nas suas costas de dívida. Você vai ter que pagar, de algum jeito você vai ter que pagar os 40 mil. Só que é legal, é gostoso, você vai estar ali, você vai estar curtindo o carro, é um prazer momentâneo que você vai ter. Agora, o meu conselho, eu falei para ele, junta dinheiro, junta 4, 5 mil dólares e compra um carro à vista. Você vai comprar um carro à vista. E com esse carro à vista, você vai dar uma manutenção nele, bonitinho. Ele vai ser um carro meio velho, você não vai fazer sucesso aí, não se sentir e tal, mas você vai ter um carro, ele anda igual o outro. Se você fizer isso, aí você vai ficar sem dívida e você vai poder dar esse de entrada e colocar mais 3 ou 4 mil e você vai comprar um outro carro melhor e você vai ficar sem dívida e você vai crescer em alguma coisa que é tua, mas que não é do banco. E aí mas isso, mas esse carro é isso, esse carro é aquilo, esse carro é tudo isso. Mas a melhor decisão é essa que eu estou te falando para você crescer. E aí ele fez isso. E aí eu falei para ele, porque o carro ele desgasta e o preço de um carro desse ele vai lá para baixo assim que você tira da concessionária. E se você investir em alguma coisa que é patrimônio, aquilo ali vai te render dinheiro. Então eu falei, se você quiser seguir esse caminho, você não vai ter a recompensa primeira agora, mas você vai ter a recompensa na frente muito maior do que essa agora. Mas muito mesmo. Você vai crescer, você vai ter grana. E aí ele começou a fazer isso. E neste ano aqui, ele conseguiu comprar uma casa de 3 famílias. Ela está alugada e ele paga que aí já é investimento. Ele paga tudo o que deve para o banco, inclusive aquele juro que eles cobram, mas ele tem o rendimento, porque é investimento, e sobra dinheiro. Então, além de ele pagar, ele tem uma sobra de dinheiro. Então, essas coisas nós vamos falar na outra aula ainda. Mas por quê? Porque ele teve metas. Se você não tiver metas, você não vai a lugar nenhum. Metas, coloca metas de bens que vão te gerar lucro, metas para você poder sair com a sua família e crescimento. Carro, casa e, enfim, outras coisas que tem. Ou muita gente compra boi lá no Brasil. Mas, enfim, a aula de hoje é essa. E alguém tem algum breve comentário? Deixa eu ver que horas são. Já são 9h10. Eu não queria ficar mais do que 1h15, 1h20 nesse período, mas se alguém tiver mais algum comentário, falar sobre orçamento ou alguma outra coisa, quero agradecer a Radassa que colocou ali para a gente no vídeo. Muito joia, muito 10. Ajudou bastante, bem mais do que na aula anterior, que eu não tinha pensado nisso, viu, Radassa? You are the best. You are the best. Alguém quer fazer algum comentário? Senão, nós vamos embora. Ok? Quem aqui foi abençoado? Dá um sinalzinho aí. Só tem 3 na linha, né? Tá bem. Fernanda, faz uma oração para a gente despedir. Pede para Deus fazer com que nós não nos esqueçamos de tudo isso, porque é a palavra dele. Tá bem? E pede para o povo aí não se esquecer disso e aplicar. E só um detalhe ligeirinho de orar. Pastor Dário vai falar um pouquinho antes da Fernanda fazer então a oração.
Se você quer economizar, coma cuscuz. Barato e deixa você forte. Era só isso. Pode entrar em oração. Amém. Amém. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos por essa aula. Agradecemos, Senhor, pela vida do pastor Roberto, que o Senhor colocou isso no coração dele para benefício, Senhor nosso. Ó Jesus, que a nossa mente venha estar aberta, Senhor, para esses ensinamentos e que a gente permita que essa chave, Senhor, seja virada na nossa mente, ó Pai, para que a gente venha ter a responsabilidade de administrar, Senhor, conforme está escrito, Senhor, na sua palavra, administrar tudo que o Senhor coloca em nossas mãos. Te louvamos, Pai, por cada detalhe, Senhor, pelos teus cuidados sobre as nossas vidas e já declaramos, Senhor, as suas bênçãos, ó Pai, na vida de todos, Senhor, que estão participando. Em nome de Jesus, amém. Amém, aleluia, amém. Obrigado, Fernanda, obrigado, pessoal. E nós nos vemos de novo na próxima segunda às 8 horas, tá bem? Agora, para a próxima aula, ativo e passivo, investimentos, como sair de dívida e nessas próximas 2 aulas nós vamos poder passar isso para vocês, tá bem? E também tirar dúvida, vai ser mais interativo, tá bem? Um abração para vocês, boa noite. Paz, Senhor. Boa noite. Tá joia.